Senhoras e senhores, voltamos com o nosso programa Você Sabia? E eu quero chamar a atenção dos nossos prezados telespectadores para a importância desse programa. Nós estamos com um técnico, proprietário, trabalhador de uma empresa que começou aqui no nosso Vale do Taquari, que é o Gederson André Maciel, e que o trabalho dele é o sistema solar fotovoltaico. Isso é uma coisa muito importante, uma coisa de muito futuro, porque a energia elétrica ela está cada vez mais cara, cada vez mais difícil, cada vez mais complicada. E isso aqui é um trabalho onde as usinas elétricas estão colocadas, se eu entendi bem na nossa conversa que está antecedendo essa nossa entrevista, ela é colocada nos telhados das casas. É isso, Gederson? Exatamente. Então são sistemas fotovoltaicos, né? Então, foto, a gente já sabe que tem ligação com luz, né? E mas voltaico, vamos começar. Tu é aqui dessa região? Sou aqui. Eu sou natural de Lajeados, né? Sempre morei em Arroio do Meio. E a gente principiou aí com essa ideia. E onde é que te veio a ideia? Porque para ti também devia ter sido uma curiosidade inicial, não é? Ah, sim, com certeza. Na verdade, já há muito tempo eu já tinha ouvido falar, sempre quis ter uma casa sustentável, mas não tinha nem ideia de por onde começar, mas eu tinha uma outra empresa com a que eu trabalhava e tal. A gente ficou sem energia elétrica. E aí atrasei todo o meu trabalho, fiquei tempo sem poder concluir o meu serviço. E aí eu tive a ideia de gerar minha própria energia e assim suprir a minha demanda de energia elétrica. Sem nunca ter lidado com energia? Te deu vontade porque tu ficasse nervoso e bravo porque cortou a luz e tu tivesse que parar de trabalhar, né? Exatamente. Definitivamente eu fui atrás da ideia. E aí eu descobri que existia uma forma de tu gerar a tua própria energia com a luz do sol. Até então a gente conhecia o aquecimento de água, que é muito bacana também. Claro, eu tenho isso em casa, eu tenho água aquecida em toda a casa, né? Porque serve para esquentar a água do chuveiro, né, da piscina. Mas aí, o sistema que eu estava atrás era o sistema para gerar minha própria energia elétrica com luz solar. A gente vê esses painéis, né, na TV, às vezes no satélite, né, porque lá não tem como gerar energia das outras fontes que a gente conhece, né, como a hidrelétrica, termoelétrica, biodiesel e assim por diante. Então, os satélites usam painéis solares, né? Então, já tinha visto isso, né? Mas ideia do que eram esses painéis, de como é que eram esses painéis, isso para ti era grego. Realmente, eu não sabia mesmo. Eu não sabia como é que, por onde começar, como que funcionava essa química, né? De transformar a luz do sol em energia elétrica, não sabia, né? Então, a gente vive numa era tecnológica, a gente vive numa era inteligente, onde que a gente procura informação e tem a informação em casa através da internet. Aí que a gente foi mais adiante. Mas então vamos bem nesse começo. Teus botezinhos aqui, tem um pulinho ali, outro pulinho lá. Como é que tu abriu um pouquinho da porta disso aí e como é que tu foi fazendo crescer essa porta? Ah, sim. Bom, não é difícil a gente se vislumbrar com a ideia de gerar energia, ainda mais com a luz do sol. Bom, eu precisava instalar o sistema lá em casa para ver funcionar na prática, né? Ter certeza de que isso ia dar certo. Eu sabia que era possível ligar em baterias. Só que as baterias é um conceito não tão sustentável, porque elas têm que ser carregadas. Tem que ser recarregadas, elas dão manutenção, dão lixo. Então, fica caro e até inviabiliza alguns projetos. Descobriu-se que lá na Europa era possível, e já acontece, de gerar energia e conectar na rede da concessionária. Né, que o relógio ele voltava para trás, né? E lá é mais ainda sofisticado, né? Lá o governo ele até te paga pelo crédito que tu gera. Tu monta um equipamento que é ligado na energia existente já, essas energias da rede pública e coisa, Isso. É ligado ali. Exatamente. Então,
Mas e aquele equipamento para chegar a ter esse equipamento para ligar na luz? Porque eu tive um amigo meu que eu admirava muito aqui, que fazia catavento. Então ele fazia catavento para puxar água. E ele com um dínamo, ele conseguia fazer energia para carregar a bateria. Olha só que bacana. E eu tive um na minha casa. Ele fez um para mim lá, mas só que acendia aquelas lâmpadazinhas de bateria, bem pequenininha, né? Não dava iluminação. E ele foi e acabou desistindo porque não chegou aonde tu chegastes. Mas me diz então daí, tu teve que montar o que para ligar na energia elétrica? Não precisa ensinar o segredo, né? Quando tu não quiser dizer, tu diz, eu montei um troço mais ou menos daquele jeito lá. Então, a gente descobriu que a ANEEL, que é a instituição que regulamenta todas as normas, né, das concessionárias, ela já tinha feito uma normativa, que é a 482, de 12 de abril de 2012. Né? Então, essa normativa iria entrar em vigor em 2013. Nós já estávamos em 2012 sabendo disso. Vamos traduzir o que é normativa. Então é uma resolução que define as normas para que tu possa ter, no caso da 482, é para que tu possa ter a tua usina fotovoltaica conectada na rede da concessionária, isentando as baterias. Então é o conceito sustentável, né? Então, estudando essa normativa, a gente viu que era possível sim a gente gerar a nossa própria energia, usar a rede da concessionária como forma de abastecimento e recuperar isso em crédito. Por quê? Vamos dizer que daqui a pouco, né, vamos considerar que daqui a pouco eu vou pegar uma férias, né, vou pegar umas férias e fico 30 dias fora de casa. O meu sistema fotovoltaico está trabalhando lá para a minha casa, está gerando energia, está alimentando o que está consumindo naquele instante. Não tem ninguém em casa, sobra energia, vai tudo para a rede. A concessionária contabiliza isso e devolve isso para ti à noite ou em um prazo de até 36 dias, melhor, 36 meses, né, corrigindo, 3 anos. Então isso a normativa da ANEEL, ela regulamentou que esse prazo, né, teria que ser cumprido. Como é que funciona na prática, né? Então precisa-se enviar um projeto para a concessionária. É outra questão que a normativa definiu. Tem que ter um projeto, um engenheiro responsável, qualificado, né, responsável técnico desse projeto, e esse projeto precisa se ir para a concessionária, onde que a sua equipe de engenheiros lá também vai avaliar esse projeto. Porque há padrões de segurança que tem que ter nesse tipo de sistema. É eletricidade, né? É eletricidade. A gente sabe que a eletricidade ela pode ser perigosa, né? Então, a normativa da ANEEL, ela também definiu prazos para isso. Então, prazo de projeto, né? Então, a gente resolveu colocar o sistema lá na minha casa, na minha empresa, resolveu colocar o sistema numa indústria. Partimos para o projeto, encaminhamos o projeto para a concessionária. A concessionária tem 30 dias para dar uma posição desse projeto. Se está aprovado, se está reprovado, se há ajustes, né? Então a ANEEL definiu que não deve passar desse prazo. Aprovou. Legal, show de bola. Então vamos executar o projeto. Temos mais um prazo definido pela concessionária para executar o projeto, no caso com as concessionárias locais aqui até 2 anos, né, para executar. Mas geralmente a gente vai executar com maior pressa, né, possível, maior urgência possível. Exatamente. Executamos. E agora? Vamos dar uma carta de vistoria, né? Vamos mandar uma carta de vistoria para a concessionária. A concessionária vai ter o prazo de mais 30 dias para verificar se o projeto está de acordo com a instalação. A sua equipe de engenheiros vão lá visitar a residência, o comércio, a usina fotovoltaica, para verificar se está de acordo. Está aprovado para a execução. Há mais 30 dias de prazo para se trocar o relógio. Sabemos que na nossa residência a gente tem um relógio lá que contabiliza, ou seja, ele registra todo o nosso consumo de energia elétrica. Exato. No caso desse sistema conectado na rede, a gente vai ter 2 registros, né? A gente vai ter o registro de consumo e o registro de geração em excedência. Como é que funciona na prática então? Vamos ilustrar. A gente tem os painéis no telhado,
né? O Sol faz a sua rota durante o dia. Painéis são mais ou menos como esses de aquecimento solar ou são bem diferentes? Alguns modelos são bem parecidos mesmo, né? Que a gente vê por aqui. São diferentes, só parecidos. São parecidos, são diferentes porque tem funcionalidades diferentes, mas visualmente alguns são parecidos. E a construção do material, da matéria-prima é mais ou menos a mesma? Não. Vamos dizer, a estrutura que fixa pode até ser, né? Porque ele é composto de alumínio, né? Vidro temperado, mas o que está dentro desse conteúdo é a célula de silício. Ela que é responsável por essa transformação, por essa química, né? De transformar a energia do Sol em energia elétrica, né? Mas, só para concluir, né? Sim. Os painéis estão gerando energia. Há uma segunda peça que se chama um inversor de frequência. Ele vai transformar a energia dos painéis que vem em corrente contínua. A gente pode imaginar a mesmo tipo de corrente que tem os automóveis. Aquela antiga corrente, né? Que era tudo contínuo antigamente. Exatamente. E na corrente, ele vai transformar na corrente alternada, que há padrões também. A gente tem padrões para corrente alternada. Padrões técnicos que são uma frequência de 60 Hz. A nossa tensão aqui é de 220, né? E ainda há a chamada distorção harmônica, né, que precisa estar de acordo, e os fatores de potência. Mas esses já são conceitos técnicos, né, já são padrões técnicos, né? Então, acho que não há necessidade da gente ir tão adiante. Mas, resumindo, os painéis geram energia, passa pelo inversor, transformou a nossa mesma energia de dentro de casa, está alimentando a nossa residência. Painéis alimentam a nossa residência. Sobrou energia, ele vai mandar para a rede da rua. Então, primeiro, os painéis alimentam a casa. Sobrou, manda para a rua. Quando está indo para a rua, esse relógio que a concessionária ela trocou, ele vai registrar a sua geração em excedência, aquilo que sobrou, para de noite te devolver, porque de noite não tem sol, né? Então, se não tem sol, a gente precisa usar a energia da concessionária. É assim que funciona. Mas então o consumo da energia sempre é da concessionária que ela acredita para o cliente aquilo que a energia solar deu. Então, assim, o consumo vai ser registrado quando tu pega da concessionária. Sim. Quando tu está gerando durante o dia, tu está alimentando a tua residência. Sim. Não estou usando a concessionária. Aí não usa. Não usa. A concessionária só é usada quando falta a energia solar. Exatamente. Daí ela entra, senão... Aí ela entra. Para gastar. E se sobra energia solar, ela também pega. Se sobrou energia, ela pega. Ela que faz essa transição, esse negócio. Bom, ele recebeu 10 pontos de energia solar, gastou 8, ele tem 2 pontos de crédito. 2 pontos, ou ele gastou 12, ele tem um prejuízo de 2 que vai ter que ser compensado. Exatamente. Então, no final do mês, a concessionária faz esse cálculo, né? Sobrou 4, né, quilowatts de crédito, vai ficar para o mês seguinte. O que ele vai pagar, então, né, se ele não tem consumo? Então, a normativa da ANEEL 482 definiu também padrões para esse tipo de ocasião. A taxa, aquilo que é irrevogável, a gente precisa pagar. Então, tem uma taxa para entradas que são monofásicas, que são bifásicas e trifásicas, né? E essa taxa ela também define uma franquia, né, de quilowatts, né? Então, cada concessionária tem as suas franquias, né? Então, é interessante gerar energia, sim, para seu consumo, né, e aproveitar essa franquia, né? Por exemplo, algumas concessionárias têm a franquia de 100 kW, né, por uma taxa trifásica, entre 40 e 45 reais, né? Então, é interessante eu gerar o meu consumo que sobre esses 100 kW, né, para mim não precisar perder nada de dinheiro, né? Eu vou pagar a taxa, né? Então, se eu gasto 500 kW, né, por mês, então é interessante eu gerar 400, se eu tenho uma franquia de 100, né? Então é uma... E o pagamento é feito para quem? Para o gerador da solar ou para o fornecedor de energia elétrica normal que nós temos? Então essas taxas, né, sempre é da concessionária, né? Então A concessionária é que acerta com vocês? Exatamente. O crédito, não, com nós não, né? Com o cliente, né? Então o cliente ele vai sempre pagar a taxa da concessionária, já paga, né? Ele vai continuar pagando. Ele só não vai mais pagar o consumo
que ele gastava antes, porque ele gerou, né? Sim, mas e o que que é aqui? Como é que vocês vão se manter? De onde é que vem o dinheiro para você se manter? É com a energia que tu dá para a concessionária ou é a energia que o cliente pega? O cliente vai pagar duas taxas, uma para luz solar e a outra para a energia que nós temos hoje. Então, o que acontece? Não sei se eu me fiz entender. Vamos tentar aqui. A nossa empresa, né? Sim. Energia própria, né? O que acontece? Ela vende o sistema, ela não vende a geração. Então a gente vende o sistema e o serviço, a mão de obra, o produto instalado na casa do cliente. Para o cliente, ele compra esse sistema. Ele compra o sistema. Esse sistema, tá. E passa a gerar a sua própria energia. Minha própria energia. Mas a energia que eu gero, onde é que vocês vão ter o lucro depois de vender o sistema? Nós não vamos mais ter lucro. Vender o sistema e você não ganha mais nada? Exatamente. Então a gente vende o sistema para o cliente e ele passa a gerar a sua própria energia e não precisa mais pagar para a gente, né? Então vai ter um tempo de anos ali que o sistema ele se paga. Então, aí que é o legal da coisa, é um conceito sustentável. Tu está gerando tua própria energia limpa. Vamos então passar assim por uma coisa. Eu, José da Silva, gostaria de ter essa energia elétrica. Eu moro numa casa, tenho minha esposa e um filho. Temos lá os cachorrinhos, temos mais o chuveiro elétrico, essas coisas que tem. Isso vai a um valor muito alto? Relativamente ainda leva um tempo para se pagar. A gente não tem incentivos ainda do governo, né? Que são em relação aos impostos de importação. Alguma coisa já, ainda é pouco. E também não tem incentivos para a venda do produto, também há impostos altos. É tudo com vocês? É tudo com nós. Então a gente faz a importação do produto, todo ele é importado, né? E a gente instala o produto e vende o produto também. Então, para clarear um pouco, né? Como é que funciona? O cidadão, né, gasta 300 kW. Ele vai precisar de um sistema aproximadamente aí de 2,5 kW de potência, né? Ele vai ter uma geração que vai chegar quase a 300 kW, né? Quanto que ele vai pagar? Quando que vai se pagar? Ele quer saber, né? Para mim ser independente, pagar só a taxa lá da concessionária, quanto que eu vou ter que investir? Então o investimento hoje ele está num prazo de 6 a 8 anos para se pagar esse investimento, né? Quanto maior o sistema, mais rápido vai se pagar, né? Se o sistema for, por exemplo, para um comércio, né, que gasta bastante energia, né, ele vai ter um payback mais rápido. Presume-se que vai se pagar em 4 a 6 anos. Por quê? Hoje a nossa taxa de energia elétrica ela tem uma tarifação. Presume-se que em 4 a 6 anos ela vai subir. É muito provável, né? Sim, isso uma é a correção anual, né, da inflação, e outra é os ajustes que são necessários para aumentar a conta de luz. Então, vai se pagar antes, muito provavelmente. E também a questão de tu ter um produto que vai durar uma vida inteira. A gente fala, mas quanto tempo vai ser a vida útil? A vida útil quase que vamos dizer que é indeterminada. Só que cai um raio em cima, senão... E ainda assim, não sei, né? As garantias, vamos falar das garantias, né? O painel ele tem as garantias de 25 anos que vai gerar pelo menos 80% de eficiência. Então, é alumínio, é vidro temperado, é célula de silício, que é uma matéria-prima. Em 50 anos ele vai estar gerando, se continuar na mesma regra, né, 60% então. Então vale a pena. Mas eu te faço uma pergunta. Esse casal que eu falei, com um filho, uma casa, uma média assim, que para instalar essa energia, custa mais ou menos numa média quanto? Vamos ver que tu pega um cara que custa 10 mil porque tem muito dinheiro, o outro que custa 2 mil porque é uma casa bem modesta, e no meio, no 4, o que ele custaria? Com uma família média, assim, de média geral, para ele poder instalar, com esse valor ele instala o equipamento. Bom, eu vou traduzir, né? O que acontece?
uma família para outra muda, né? Sim, claro, né? claro. Educação, cultura, mas em valores, né? Uma pessoa que tem uma conta de luz lá de R$90. Sim. Né? Uma família que tem uma conta de R$90. No site hoje a gente tem um sistema que vai custar R$11.600, né? Mas uma pessoa que gasta mais, vamos dizer que tem uma conta lá de R$200, né? Vai custar por volta de R$18.500, né? Um sistema. O equipamento? O equipamento. Uma família lá que gasta, vamos dizer, R$350 de conta de luz. O investimento dela vai ser de R$28.000. Instalado. É o serviço pronto, né? Então inclui projeto, inclui produto, inclui instalação. Então é completo, né? Mas eu acho que uma família que tenha computador, tenha chuveiro elétrico, cada um tem o seu computador, tem mais os ar-condicionado, ela vai nos 500, 600 kW, né? O senhor está falando uma família classe média. Assim, uma classe média. Essa custar. Porque quem vai comprar vai ser essa família de classe média mesmo, né? Por incrível que pareça, a gente tem clientes que não são de classe média, são de classe baixa, são de classe média e são da classe alta. Eu posso afirmar que temos o mesmo nível. Semana passada a gente instalou um sistema pequenino para uma família de classe baixa, né? De classe baixa, mas como eu vou te dizer, não é classe média, né? Não é pobre, mas também não é classe média, né? Então a gente instalou 6 painéis, uma casa de 50 metros quadrados. Ele tinha um dinheiro guardado, né? Talvez iria trocar o carro, mas resolveu investir na casa, né? Aqui em Lajeado, inclusive, a gente tem instalações pequenas e instalações grandes, né? Acredito que aqui em Lajeado é a cidade que mais tem sistemas fotovoltaicos instalados, desde pequenos até grandes. É que o padrão de Lajeado é um padrão alto, sabe? Isso é uma razão de dar para ver, porque isso é uma economia que ele vai fazer no fim, né? Ele acaba tendo uma poupança que aquilo vai trazendo de volta. Mas vamos saindo, o futuro da energia elétrica, na tua opinião, qual vai ser o futuro, a matéria-prima da energia elétrica do futuro, qual será? Hoje tem a água, tem mais isso, mas aqui tem a lenha, tem o carvão, tem a energia solar para certas coisas, mas aquele futuro dessa energia elétrica normal para tudo, o que vai ser? Trabalha-se muito também com a eólica, não é o nosso caso, né? Mas acho que tende a predominar a energia solar. Por quê? Hoje não vai demorar muito, a gente vai ter muitos carros elétricos em Lajeado. Sim, já estão chegando aí. Exatamente. E isso gasta energia. Já está sendo fabricado em Lajeado um carro elétrico. Pois né? Olha só que bacana. E eles estão fabricando, tem um engenheiro que trabalhou em grandes empresas que estão colaborando com eles. Mas acho que é por aí, tem que ser. É uma forma de gerar energia limpa. Até agora a gente falou de valores, mas é a questão ambiental, que deveria ser cultura. Claro que hoje a gente cálculos, é o dinheiro no bolso que se pensa. O jogo brasileiro sofre bastante, né, com todos os valores caros que é para se adquirir qualquer coisa aqui no nosso país, ainda mais em tecnologia, né? Mas para aqueles que têm condições, seria interessante pensar na questão ambiental. Por que digo isso? Hoje no verão é fundamental a gente ter ar-condicionado. Daqui uns dias a gente vai ter o carro elétrico, né? Hoje o cara tem ar-condicionado, quem tem condições, ele pode fazer economia, mas tem no quarto dos filhos, tem no quarto do casal, tem na sala. É quase fundamental, a gente não vive mais sem. Exatamente. E quando que a gente vai ligar o ar-condicionado, principalmente no verão, todo mundo vai ligar o ar-condicionado. O que acontece quando isso? Acontece que a rede não dá conta, a rede da concessionária não dá conta. Falta energia, dá os blackouts, né? E quando não falta, o nosso país ele tem que ativar
as usinas termoelétricas. Então, o que acontece? Mas o carvão é finito, o combustível é finito. Não tem como... O que acontece? Aí é o aquecimento global, né? Emite-se muito dióxido de carbono. Mas voltando à resposta, né? Por que energia solar? Energia solar daqui a pouco vai estar no telhado do carro, vai estar em todos os telhados, pode até substituir a telha, né? Já coloca energia solar, né? Então vai fazer um estacionamento, né? E que é o que acontece na Europa. Os estacionamentos são cobertos por painéis solares, né? A pessoa estaciona ali no shopping, né? Estaciona o carro, já liga ele na tomada. Quando voltou o carro tá carregado. Né? Então, que ideia legal que ia ser. Exatamente. Né? E diz uma coisa, vamos marcar essa tua empresa, se alguém quiser conversar com vocês, bater um papo, telefone, o que vocês têm para que o cliente se comunique com vocês? Pode acessar o site, né? Energia Própria. O site é energiapropria.com.br. Energiapropria.com.br. E o telefone? O telefone é o 9993 6785. 6785. A empresa é energiapropria.com.br. Energia própria, tá. A gente tem um telefone fixo também, eu esqueci agora o número, né? Quando eles te telefonarem no celular, daí tu avisa o telefone. Porque a ferramenta principal é o site. O site ele apresenta tudo. Não, energiapropria.com.br já tá tudo. Tira dúvidas, tem vídeos, tem tudo ali. Tá né? tudo muito bem, né? Para fazer. Olha, eu quero te agradecer bastante essa gentileza que tu fez para mim, agradecer a Fruc, que é nosso patrocinador, essa magnífico refrigerante que está se expandindo por tudo quanto é parte, né? Onde não tem, hoje não tem Fruc, às vezes o pessoal diz, não, mas eu não venho mais almoçar aqui porque não tem Fruc, né? Está chegando nesse ponto. É uma nova oportunidade nesse sentido de energia, isso vai ajudar bastante, até que venha outra, vai levar muito e muito tempo, porque senão a energia não vem tão depressa. E ficamos muito gratos por tu ter roubado esse teu tempo, que eu sei que é pouco, e vem aqui conversando conosco, e agradecer também os nossos prezados telespectadores, dizendo que nós voltaremos na próxima semana, nesse mesmo dia e horário.